Eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia lá em João. A gente vai ler João no capítulo 1 e a gente vai meditar um pouquinho aí dos versículos 43 ao 51. Então abra sua Bíblia lá em João. João capítulo 1, versículos 43 em diante é o que a gente vai ler. Mantenha a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí, porque antes disso eu queria conversar um pouquinho com você. Sabe, na nossa vida nós vivemos alguns processos, nós recebemos bênçãos de Deus, mas também nós lutamos diante dos nossos recursos, das nossas habilidades, em busca de algo. Nós sempre estamos vivendo a nossa trajetória, tentando viver experiências melhores, e poderíamos até dizer que nós estamos em busca de coisas maiores. E diante disso, a vida nos concede alguns privilégios. E dentre eles, creio que um privilégio nato, a grande maioria das vezes, está no fato de nós podermos ver. Ver é um grande privilégio. E talvez, como resultado disso, nós começamos talvez a desenvolver, ainda mais no nosso tempo atual, uma ambição. A ambição de sermos vistos. Se nós pararmos para analisar de maneira muito rápida, a gente vai chegar à conclusão de que a gente vive o tempo em que existe um grande fluxo de produção de conteúdo, sejam eles quais forem, na intenção de alguma maneira ser visto, atrás de fama, de reconhecimento. E se pararmos para notar, nem sempre esses conteúdos são conteúdos relevantes. Agora isso coloca também diante de um impasse, porque ao mesmo tempo em que nós nos sentimos privilegiados por poder ver, e diante disso temos a ambição de alguma maneira sermos vistos, a gente acaba desenvolvendo um medo. O medo da maneira como os outros vão nos enxergar. A gente se preocupa muito com a nossa imagem, a maneira como nós seremos julgados, apontados ou caracterizados. E é nesse misto de privilégio, ambição e medo que a gente vai vivendo ou logrando cada passo da nossa vida em busca de coisas maiores. E é nesse contexto que eu queria ler com você esse versículo que está na Bíblia, para à luz dessa história, entendermos qual é o propósito principal de Jesus, quando Ele nos convida a vivermos uma experiência real com Ele. Então, João capítulo 1, versículo 43 em diante, antes de nós lermos, eu queria convidar você a mais uma vez a nós falarmos com o nosso Senhor. Oremos. Querido Pai que está nos céus, iremos agora abrir, Senhor, a Tua palavra. E sabemos que carecemos da guia do Teu Santo Espírito. Então, Deus Espírito Santo, por favor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga compreender quais são os Seus propósitos para nós através dessa mensagem de hoje. Usa-nos em Teu favor, que como em cada momento desse culto de oração hoje, através dessa reflexão bíblica, a gente possa unicamente ouvir a Tua voz. Nos permite sentir bem pertinho da gente. É isso que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 1, versículo 43 diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vamos parar a leitura aí por enquanto, depois a gente continua. Mas eu queria que o seu foco durante essa nossa reflexão bíblica fosse nessa máxima, nessa afirmativa, nesse convite: vinde e vede, vem e vê. Então eu queria contextualizar um pouquinho você. Os judeus já aguardavam a chegada do Messias. Ou seja, desde o momento em que eles viveram um encontro com um grande profeta, já haviam se passado praticamente 400 anos de silêncio e não havia se levantado ainda ninguém que pudesse ter a representação do Messias a quem eles tanto aguardavam. Mas aí, agora, diante
do ministério de João Batista, que começa a pregar sobre a vinda do Messias, a esperança reacende no coração do povo que esperava por um rei. Eles esperavam um rei libertador, e talvez a grande tônica disso, não é novidade, eles esperavam por um rei libertador político, que pudesse dominar o Império Romano e libertar eles dessa opressão que a nação sofria. E agora, aqui se você puder voltar aí alguns versículos na sua Bíblia, ainda no capítulo 1, no versículo 29, diz bem assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem estudava e conhecia sobre as Escrituras naquela época, ele entendia que essa frase só seria direcionada para uma única pessoa, para uma única figura, para o Messias tão aguardado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era uma afirmação direcionada para apontar a chegada, a vinda do Messias tão aguardado. E aí eu pergunto para você, se você soubesse que iria chegar um rei, e que você veria pela primeira vez um rei e sua grande comitiva, qual a figura que você esperaria encontrar? Talvez a nossa visão esteja ligada a uma figura de muita pompa, de muita riqueza, de muito poder. Talvez a figura de um rei estivesse ligado a um homem bem apessoado, talvez de grande estatura e forte, enfim, que representasse um guerreiro, um soldado, que fosse um grande conquistador. E é por isso que agora, quando João Batista aponta para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o rei que eles tanto aguardavam, e eles olham para a figura comum que Jesus representava, muitos deles se perguntaram: onde está o rei que nós estávamos aguardando? Onde está ele? Ellen White vai nos afirmar no livro Desejado de Todas as Nações, que no momento do batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, e que se ouve a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado, nem todas as pessoas que estavam ali puderam ouvir. Ouviram apenas aqueles que tinham intimidade com Deus, que tinham uma vida cristã idônea, que viviam esse relacionamento com o Pai. Existiam pessoas que estavam ali por mera curiosidade, que estavam acompanhando para ver que homem revolucionário é esse que estava pregando no deserto, levando muitas pessoas a se converterem. E essas pessoas, diante do batismo de Jesus, não conseguiram ver e nem ouvir nada. Mas aqueles de coração sincero, dependentes de Deus, Ellen White diz que ouviram a voz do próprio Deus. Agora, no versículo 35, mais uma vez, João Batista diz assim, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, eles perguntaram para Jesus: onde você mora? E aí Jesus respondeu para eles: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Sabe, aqueles 2 discípulos, eles não estavam se importando da maneira como que Jesus iria enxergá-los. Eles não estavam se importando da maneira como o Messias iria julgá-los ou não, mas eles entendiam o significado disso, mas queriam compreender de forma mais profunda. E aí agora, diante de tudo, o convite que Jesus faz é: se vocês querem entender mais, venham para ver. E aí, sem medo de serem vistos, não se preocuparam como Jesus os julgaria, mas eles estavam preocupados naquilo que eles se tornariam após o encontro com Jesus. Sabe qual é o maior risco que nós, como seres humanos, dependentes de Deus, corremos? De ter um encontro pessoal com Jesus e sairmos desse encontro sendo as mesmas pessoas, da mesma maneira, com o mesmo coração e a mesma mentalidade que nós tínhamos antes desse encontro pessoal com Ele. O encontro pessoal com Jesus tem um marco
definitivo e determinante que chama-se transformação. O problema é que quando Jesus nos convida para uma experiência prática, como ele convidou esses 2 discípulos que tinham dúvidas, apesar de conhecerem teoricamente tudo, eles foram, viveram a experiência, e muitas vezes Jesus nos convida, mas a gente não está muito interessado em ter uma experiência prática com Ele. Talvez a gente esteja agarrado demais a uma teoria, achando que apenas a teoria vai resolver a nossa vida, que apenas a teoria vai transformar o nosso coração. Mas o convite continua sendo para que nós tenhamos uma experiência de vida prática com o Senhor. É nesse contexto que nós encontramos aqui o versículo principal dessa noite, o texto principal do versículo 43 em diante, que fala da experiência de Natanael. Natanael era um homem estudioso, íntegro, um coração sincero, que conhecia a palavra de Deus, que era um estudioso da lei, da escritura. Mas o que faltava para Natanael? Faltava para Natanael a experiência prática de ir e ver. Sabe, Natanael fazia parte daqueles discípulos que acompanhavam a João Batista. Quando João Batista apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o coração dele se encheu de alegria. Mas quando ele olhou para a característica de Jesus, principalmente nesse segundo momento em que João Batista aponta mais uma vez e os 2 discípulos seguem, Jesus estava acabando de chegar da experiência da grande provação no deserto. Então Jesus estava emagrecido, queimado do sol. Jesus tinha marcas em suas mãos de trabalho braçal, tinha uma roupa simples. Natanael era um homem que tinha uma educação formal, que era muito raro na época. Era como se Natanael tivesse desenvolvendo o trabalho, tivesse a formação de um arquiteto. Natanael era da cidade de Betsaida, era um grande centro comercial e religioso. E agora a figura do rei que ele esperava para ser o libertador do povo, quando ele olha, ele era um homem simples, que aparentemente não tinha nada a oferecer. Nas relações humanas, quando nós olhamos para alguém que tem algo a oferecer, talvez nós nos empenhemos mais em nos aproximar dessa pessoa, em de repente seguir aquilo que essa pessoa fala, em talvez seguir os caminhos ou os passos que ela seguiu para chegar até ali. Mas Natanael não encontrou na figura de Jesus motivação nenhuma para acreditar que ele era o Messias libertador que ele estava esperando. Era um homem de profundo conhecimento teórico, mas agora ele estava prestes a receber um convite impressionante para ter uma profunda experiência prática. Sabe, muitas vezes a gente tenta fazer a dicotomia entre teoria e prática. Isso não é saudável. Se nós queremos ser assertivos, se nós queremos alcançar sucesso ou eficácia nas coisas que nós fazemos, nós precisamos manter essas 2 coisas unidas, coexistentes, teoria e prática juntos. Porque a teoria sozinho é quando você sabe de todas as coisas, sabe de tudo, mas nada funciona, porque você não entende a prática, você não teve experiência prática, você só tem a teoria. E quando você está focado apenas na prática, é quando você até consegue fazer de alguma maneira as coisas funcionarem. É claro que de maneira precária, mas você não sabe o porquê, porque você não tem a teoria. Já percebeu que a gente está acostumado a fazer muita coisa no automático? A realizar muitas coisas, sem nem se perguntar o quê? Sem nem se perguntar como que eu posso fazer, ou para quê, ou para quem? A gente simplesmente coloca uma ideia fixa na cabeça e a gente quer sair atendendo demandas, a gente quer sair atendendo expectativas, fazendo coisas, mas sem se deparar ou sem pensar no sentido das coisas. E aí a gente se cobra muito por errar. Nós precisamos começar a entender que o erro, a falha, é a chance que nós temos de voltar para fazer as coisas diferente. Unir teoria e prática, porque a teoria que se distancia da prática, ela é vazia, é letra morta. Uma prática sem teoria da mesma maneira é precária.
E é por isso que eu pergunto para você agora: os passos que você tem dado diante do convite que Jesus te faz diariamente está fundamentado em quê? Em que se fundamentam as suas escolhas, os seus objetivos? Como que você faz para definir o seu círculo de amizade? O tipo de pessoa que você quer estar perto, ou o tipo de pessoa que está influenciando a sua vida, a sua religião ou o seu relacionamento com Deus? Sabe, Felipe era um grande amigo de Natanael. Os dois estudavam as Escrituras, a palavra juntos. Os dois acompanhavam o ministério de João Batista de perto. E aí agora, Felipe vai ao encontro de Natanael e fala para ele: olha, sabe o Messias, aquele que nós estudamos, que nós estávamos esperando? É ele, Jesus o Nazareno. E qual que é a resposta de Natanael para Felipe? De Nazaré pode sair alguma coisa de bom? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu quero explicar para você o porquê. Entenda o primeiro contexto. Natanael era de Betsaida, era um grande centro comercial religioso. O que era Nazaré? Uma pequena aldeia de pescadores, que não tinha nenhum tipo de grande importância, nenhum tipo de grande expoência na sociedade naquela época. É como se em Betsaida houvessem 40 templos ou 40 grandes igrejas, enquanto em Nazaré talvez houvesse um pequeno grupo que se reunisse, inclusive, talvez embaixo de uma árvore, de um jardim. Não tinha uma igreja. E aí agora, Natanael, frustrado diante da imagem que ele havia visto antes do encontro com Filipe, fala para ele, cheio de preconceito: o que é que pode vir de bom daquele lugar? Você já percebeu que, geralmente, ou o lugar ou a fama de alguém atribui valor a esse tipo de visão? Pensa aí, eu vou deixar você guardar no seu coração em quem você vai pensar. Pensa em um nome famoso, em alguém que você acha que é muito famoso. E aí agora você não sabe de onde essa pessoa vem, mas pense agora que essa pessoa vem da cidade mais simples que você já ouviu falar. Você vai olhar com preconceito para esse lugar? Possivelmente. E aí possivelmente você vai se perguntar: como que essa pessoa pode ter saído desse lugar? Você percebe que a reação de Natanael não é uma coisa tão fora do comum, do pensamento humano, ou da linha de pensamento comum humana. Eu louvo a Deus, porque eu tenho a convicção de que se você está participando desse momento, desse culto de adoração, se você está na casa do Senhor, você não tem um pensamento comum, você tem um relacionamento diferente com o Senhor. E aí agora, como um bom amigo, Filipe precisa relembrar a Natanael do porquê. E talvez, diante de tudo que ele sabia que Natanael conhecia, não lhe restava um outro argumento que não fosse falar para ele: vinde e vede, vem ver com seus próprios olhos. Eu não sei como funciona com você, mas quando alguém importante te chama para ver alguma coisa, eu tenho certeza que você dá valor. Por exemplo, na minha casa, se eu estiver fazendo alguma coisa num cômodo e minha esposa em um outro cômodo, e de lá ela gritasse: meu bem, vem ver. Não sei você, no meu caso eu largo o que eu estou fazendo para ir lá. Porque se ela está me chamando é porque tem alguma coisa que vale a pena. E na grande maioria das vezes vale mesmo. Raríssimo acontece de não ser algo assim tão extraordinário. Mas se ela acha extraordinário, quem sou eu para dizer que não, né? Acho que o marido inteligente tem que pensar dessa maneira. Então agora, diante da amizade, do relacionamento tão próximo que Filipe e Natanael tinham, não restava outra coisa para Natanael que não fosse atender o convite do amigo dele. E olha só o que diz o versículo 47, diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, eis um cristão verdadeiro que não vive de fachada, é alguém que vive aquilo que ele fala de maneira prática. Ainda cheio de preconceito, Natanael responde assim para Jesus, versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo
da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Você consegue entender a dimensão do cuidado e da paciência que Jesus tem para poder nos convencer do caminho verdadeiro de salvação, de amor e de justiça? Natanael chegou cheio de preconceito. Jesus estava falando algo bom a respeito dele, mas no primeiro momento a impressão que nos dá, através da resposta de Natanael, é que ele foi rude com Jesus. Disse para Jesus assim: por que você está falando isso de mim? Você nem me conhece, você nem sabe quem eu sou, de onde que você já me viu para estar falando isso de mim? E aí Jesus pacientemente diz para ele assim: quando eu te vi debaixo da figueira. Ellen White continua o seu relato a respeito desse momento que Jesus teve, e ela fala que somente Natanael e Filipe conheciam essa figueira. As figueiras eram árvores muito frondosas, e os viajantes costumavam ficar debaixo dessa sombra em suas viagens para descansar, fazer uma refeição, enfim. Só que Ellen White diz que essa figueira específica ficava escondida atrás de alguns arbustos. Então Filipe e Natanael utilizavam essa figueira para momentos a sós, de oração, de comunhão. Então quando Natanael ouviu João Batista falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele ficou cheio de preconceito, não pôde acreditar que o rei que ele esperava era um homem tão simples. Ele foi para debaixo da figueira orar, clamar ao Espírito Santo por resposta. Ellen White diz que Natanael chorava enquanto orava, mas ele não tinha contado para ninguém. Ele foi para lá sozinho, sem avisar para ninguém, somente ele e Deus, somente ele e o Rei do Universo. E aí Jesus diz então para ele: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Imagina o susto que Natanael tomou. Talvez seja algo semelhante com você encontrar com alguém, com um amigo, com um conhecido, que vai bater no seu ombro, vai sussurrar no seu ouvido e falar assim: sabe aquele dia? Você achou que não tinha ninguém te vendo não, mas eu vi o que você estava fazendo. Eita, aí vai passar um filme tremendo na sua cabeça, né? Você vai começar a puxar coisa lá de trás para saber se era coisa errada ou coisa boa que você estava fazendo. Natanael, então, diante de tamanha expressão de poder, não pôde ter outra conduta, outra escolha que não se reconhecer Jesus como o Messias que ele estava esperando, como o Rei do Universo. E agora Jesus olha para ele e fala assim: só por causa disso, isso é muito pouco. Se você me seguir, eu tenho muito mais para fazer por você. Na sua jornada, eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Quais são os preconceitos que têm te cegado? Quais são os preconceitos que têm impedido você de ter um relacionamento prático, uma experiência profunda com Jesus? Porque uma convicção eu tenho, eu estou falando para pessoas aqui nessa igreja, eu estou falando para pessoas aí através da internet, das redes sociais, que conhecem teoricamente quem Deus é e o que Ele pode fazer. Mas talvez eu esteja falando para um monte de gente que não quer abrir mão de coisas para ter uma experiência prática com Jesus, que estão ouvindo constantemente Jesus falar assim: vinde e vede, vem e vê. Que estão o tempo todo ouvindo convite de instrumentos, pessoas que Deus tem separado para falar assim: olha, Jesus tem uma experiência de vida melhor para você. Mas por causa do seu preconceito, talvez você não esteja se permitindo viver o extraordinário de Deus. Então qual é o preconceito que te cega? Sabe, talvez existam pessoas por aí que digam que a Bíblia é antiga demais. Olha, é ultrapassada, é de um outro tempo. Ela é antiquada, está fora de contexto. Tem uma mensagem inadequada, não é atual. E aí eu preciso dizer para você que não existe um mecanismo mais claro e seguro de termos uma experiência prática com Cristo do que a palavra dele. Conhecermos a palavra dele. Atendermos os convites que Jesus faz através da palavra dele. Só vive com preconceito
e só pensa dessa maneira em relação ao relacionamento com Jesus quem de fato não se coloca a conhecer as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, quem não conhece a Jesus, que não sabe o que é religião verdadeira. Jesus agora diz para Filipe, em verdade, versículo 51, em verdade eu te digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem aceita o convite de Jesus vai receber dele essa promessa. Ele está dizendo assim: se você me seguir, se você tiver uma experiência prática comigo, se você aprofundar o seu relacionamento comigo, você vai ver o céu aberto e bênçãos sem medida sendo derramadas sobre você. Porque se você é como eu, você continua buscando ter experiências práticas maiores na sua vida. Você continua buscando viver de uma maneira melhor. Sabe o que nós precisamos fazer para ter essa experiência? Quero ir com você a Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. E lá diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Se você acha que o mundo vai te tratar de uma maneira afável, eu quero dizer para você, talvez, se você estiver longe de Jesus, a sua vida vai ser uma vida cheia de muito sofrimento, sem nenhum tipo de possibilidade de conforto. Sabe por quê? O inimigo quer o tempo todo destruir a gente. E os dias que nós vivemos são dias maus, excruciantes. Faz uma análise simples. Pensa aí agora, quem são as pessoas que se importam de verdade com você? Quais são as relações de confiança que você tem com pessoas que se importam realmente com suas conquistas, com sua vitória, com o seu crescimento? Pensar nisso às vezes dá medo, não dá? Talvez a gente pense um monte de gente que está fingindo ser amigo da gente, só para acompanhar de perto e tentar garantir de que a gente não cresça. O relacionamento prático com Jesus não funciona dessa maneira. Jesus quer colocar você no lugar mais alto do que você pode imaginar. E a promessa continua sendo essa: você vai ver coisas maiores do que você está vendo agora. Você vai viver experiências maiores do que você está tendo agora. Mas para isso, é como o apóstolo Paulo nos diz aqui na carta aos Efésios, que você viva de maneira sábia, prudente, não como um nécio, um tolo. Porque os dias que nós vivemos precisam ser dias de atenção. É um dia em que são tempos em que os nossos interesses, valores e princípios vão determinar se nós estaremos avançando ou retrocedendo. John Dewey nos diz que toda experiência nos prepara para uma experiência futura superior. Eu e você, nós temos o privilégio de ver e de sermos vistos sem preconceitos por um Deus que nos ama de maneira profunda e nos convida para ir e ver. Mas para a gente ter essa experiência, a gente precisa resistir, superar, crescer, aprender e mudar. Talvez o preço seja menor do que você está considerando, porque o preço maior Jesus já pagou. Eu queria fazer uma última análise com você nessa noite. Sabe, no Êxodo, o povo no deserto se tornou um povo muito murmurador, o que em algum ponto se rebelou contra o Senhor. Era um povo que chegou ao ponto de reclamar do maná, a comida que caía do céu, falando assim: olha, é só isso que a gente vai comer agora no resto da vida, o resto do caminho, a gente quer comer alguma coisa diferente. E estavam reclamando das provisões diárias, dos milagres diários de Deus, da proteção diária. Porque pensa comigo, a caminhada do povo no deserto era uma caminhada cheia de riscos. Ou será que naquele tempo não existiam animais selvagens? Claro que sim, não existiam serpentes e cobras venenosas. Claro que existiam, e Deus estava protegendo o povo em todo o tempo. Mas sabe, chegou um momento em que Deus precisava ensinar para o povo, e não é uma atitude tirana, ou não é o resultado
de Deus ser descuidado, ou ser vingativo ou punitivo com o seu povo, mas o povo precisava entender e aprender a reconhecer a bênção do cuidado de Deus. É nesse contexto que o povo é ferido por muitas serpentes no deserto. E aí Deus pede então a Moisés que ele pudesse fazer uma serpente de bronze, pendurá-la no madeiro, colocar no arraial e falar: todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Pastor, é um ato de paganismo? Claro que não, é um ato de fé. É um ato de entender, compreender o poder de Deus e atender o convite ou a ordem que Ele está dando. Era difícil olhar, simplesmente ir e olhar com fé. Mas teve muita gente que morreu porque foi picado pela serpente e não acreditou, e não seguiu a ordem de Deus. Simples, clara, sem grandes sacrifícios. Porque o poder vem dEle, o cuidado vem dEle. Deus quer ensinar isso para mim e para você diariamente, com ordem simples, mas que a gente talvez não, por não ter uma experiência prática, ou achar que isso não é importante, a gente não segue. A gente não quer atender o convite do vinde verde por causa, muitas vezes, dos nossos preconceitos ou das nossas prioridades vãs e superficiais. Aqueles que foram e olharam a serpente foram porque conheciam o Deus que estava ordenando para eles e concedendo para eles essa promessa. A reflexão, a última pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: quanto vale a sua vida? Será que vale a pena as trocas por interesses fúteis que você tem feito, em troca de uma experiência real com Jesus? Sabe, eu quero finalizar contando para você uma experiência que eu vivi há mais ou menos 5 anos. Quando nós estávamos numa programação em Salvador, o pastor Luiz Gonçalves na época havia feito sermão, eu havia cantado a música de apelo, e aí agora, com a história do apelo, ele convida um pai à frente, e ele pediu que aquele pai contasse a história do filho dele. E nós estávamos ali, ansiosos por ouvir a história. Já estava tudo combinado com aquele pai. Ele trouxe fotos para serem projetadas no telão. E ele começou a contar a história do filho dele. Olha, ele começou a mostrar a foto do filho dele pequeno na igreja, do filho dele no clube de desbravadores. Ele falou só que chegou um momento que ele decidiu se afastar. Parecia que Jesus não era mais interessante para ele. Parecia que os valores e os princípios dele estavam sendo alimentados por outra fonte. E ele disse que aos poucos o filho dele foi se afastando da igreja, chegando ao fundo do poço de uma maneira tão crucial, que agora o filho dele estava começando a cometer pequenos delitos, pequenos roubos, agora a mão armada. E a coisa foi avançando. E agora o filho dele começou a roubar carros. Ele diz que um dia o filho dele foi roubar um carro. E quando ele abordou o homem que estava abrindo o seu carro, era um policial apaisano. Aquele policial reagiu e desferiu muitos tiros na direção do rapaz. Enquanto ele corria, vários tiros, cerca de 6 a 8 tiros atingiram as costas daquele rapaz. E aí o pai dele diz que ele conta a experiência que ele tentava correr, e ele só conseguia se lembrar agora de uma coisa: de clamar pelo Deus que ele conhecia. E ele começou a clamar por Deus. Aquele jovem disse que ele foi perdendo a consciência e só se lembra de que um líquido quente estava escorrendo das costas dele, e ele caiu no chão. Ele diz que em seu último estado de consciência, ele fez um concerto com Deus. Falou assim: Senhor, se tu me livrar dessa vez, eu volto a te servir. Aquele rapaz acordou no hospital.
depois de uma cirurgia. Passou por uma longa recuperação e agora ele precisava cumprir o acordo com Deus. E aquele pai contando: mas eu estou orando porque esse dia ainda não chegou, não sei o que está acontecendo com ele. E quando o pai estava finalizando essa história, pelo centro de auditório, entrou o filho dele com a roupa de batismo. Aquele homem não conseguiu mais falar, ele começou a chorar. E antes que o filho dele chegasse ali em cima no palco, um outro pai se levantou e subiu no palco e falou assim: isso não está no protocolo não, mas não estava nada combinado, mas eu quero compartilhar uma história com você. Ele pegou o microfone e falou para aquele pai assim: eu louvo ao meu Deus pelo privilégio que você tem de estar vendo o seu filho sendo resgatado. Ele pegou o celular, o smartphone dele e tentou mostrar para o auditório grande, óbvio que ninguém ia conseguir ver, só nós estávamos mais próximos a ele ali na frente, uma foto do filho dele também com uniforme de desbravador, falando assim: sabe, o meu filho saiu também da igreja depois de um tempo, meu filho também começou a se envolver com crime, com o tráfico de drogas. E um dia, tarde da noite, eu estava esperando por ele voltar, e eu ouvi alguns disparos na minha rua. E ouvi uma gritaria. Quando eu saí para ver, o meu filho estava caído no chão, gritando: pai, pai, por favor, me ajuda. E aquele homem começou a chorar também, porque ele falou que se sentiu impotente. E ele falou que chegou até perto do filho dele para poder ajudar. Mas ele falou assim: a minha história é diferente da sua, porque eu não sei se o meu filho teve a oportunidade de reconciliação com os céus. O meu filho morreu ali diante de mim. E ele falou assim: eu desejo muito que enquanto ele estava gritando ali, pai, pai, ele estivesse gritando não por mim, mas por Deus, o nosso Pai eterno. E ele falou para aquele pai que estava ali: sabe que essa experiência de dor trouxe para mim mais ânimo para poder pregar o Evangelho. E ele falou assim: talvez eu nunca vivi mais próximo de Jesus como os dias que eu tenho vivido. Talvez eu não tenha vivido uma experiência de tamanha gratidão a Deus como os últimos dias que eu vivi após sentir essa dor tão grande. Ele falou assim: eu quero muito ver o meu filho no céu, mas se a salvação não foi uma realidade para ele, eu terei feito a minha parte. E aí ele olhou para aquele jovem e falou assim: nunca mais se afaste dos pés de Jesus. Eu finalizo com Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e vos observeis. Querido, Deus quer te dar coração novo hoje, quer te dar vida nova, nova experiência. Ele quer que você viva o extraordinário, Ele quer abrir o céu para você e derramar bênçãos sem medidas. Mas para isso, talvez você já tenha ouvido muitos argumentos e saiba o suficiente para simplesmente atender o convite que Ele faz para você hoje. Aí onde você está, sentado no ônibus, no carro, não sei, no sofá da sua casa, Jesus está dizendo para você assim hoje: vinde e vede. Querido, você que está aqui, Jesus está te convidando hoje para uma experiência prática com Ele, dizendo apenas: vinde e vede. Abra mão dos seus preconceitos, dos empecilhos. Foca apenas em quem Deus é. Conheça Ele através da palavra, da comunhão com Ele, para que Ele possa olhar para você e dizer assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis um verdadeiro cristão que vive aquilo que professa. Deus quer fazer isso por mim e por você, mas Ele depende que eu e você abramos o coração para Ele. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Deus quer te conceder novo propósito, nova vida e novo coração. Que você tenha fé suficiente para atender a esse convite,
pois não me restam mais argumentos que não seja dizer para você, assim como Filipe falou a Natanael: vem ver Jesus, o Nazareno, o Messias, o Salvador da sua vida, porque Ele quer transformar a sua vida e quer te salvar. Portanto, vinde e vede. A minha pergunta é: quantos nessa noite aceitam viver uma experiência prática com Jesus a partir de hoje? Levanta sua mão aí de onde você está também. Eu queria convidar você que está aqui a se levantar para que nós pudéssemos orar. E eu queria pedir a você que está aí nos acompanhando pela internet, que você se levante, se ajoelhe, que você erga suas mãos, para que eu possa fazer essa prece pela sua vida, pela sua transformação e pela presença do Senhor Jesus. Oremos. Querido Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos abrir mão de tudo aquilo que tem sido um empecilho no nosso relacionamento contigo. Querido Deus, nós sabemos o suficiente para compreender que nós não podemos resistir ao seu convite, que nós precisamos te seguir, que essa é a melhor decisão que a gente precisa tomar. Mas muitas vezes os nossos preconceitos, os nossos princípios, valores estão tão distorcidos que a gente perde o foco do que é eterno, que a gente perde o foco, Senhor, da graça, da salvação que Tu tem para nos dar. Mas nessa noite nós queremos mais uma vez declarar que nós lhe pertencemos, que o nosso coração é teu, que a gente carece e precisa de transformação sim, que a gente é fraco demais para poder admitir muitas vezes que estamos no erro. Mas hoje, Senhor, nós queremos olhar para os erros que nós temos cometido como uma chance de voltar atrás para fazer diferente. Então, nos concede um novo coração. É isso que nós queremos te pedir. Nós queremos te seguir. Então, querido Deus, diante do seu convite para irmos, vermos e vivermos uma experiência prática, nós dizemos sim, porque nós queremos ter a sua promessa de que os céus estarão abertos, bênçãos sem medidas recairão sobre nós e nós veremos coisas maiores, viveremos experiências maiores. Aceita o nosso frágil coração e nos devolve um coração novo. É isso que nós clamamos nessa noite de quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.